Você achou esse vídeo por acaso, mas vou te dizer algo que talvez você não esteja preparado para ouvir. Não foi por acaso. Existe um tipo de coincidência que é muito bem organizada, milimetricamente calculada e completamente invisível aos nossos olhos. É o tipo de coincidência que só acontece quando o céu decide interferir na sua rotina de um jeito tão discreto, que parece banal, como um clique num vídeo qualquer, como um scroll parado no lugar certo. Mas nada disso foi aleatório. Na verdade, tem alguém observando você muito antes de você pensar em clicar. Alguém que viu a hora que você acordou hoje, a forma como você se levantou da cama, as perguntas que vieram na sua mente antes mesmo de escovar os dentes, e a tristeza silenciosa que ninguém notou quando você tomou aquele café tentando parecer bem. Não feche esse vídeo agora. Não se apresse para voltar à vida de antes, porque essa não é só mais uma mensagem motivacional, nem um conteúdo religioso como tantos outros por aí. Isso aqui é um aviso, um chamado, um respiro que vem direto do Espírito de Deus. Você está prestes a ouvir coisas que vão mexer com a sua alma, e você sabe disso, porque algo dentro de você já começou a se inquietar. Você sentiu? É aquela pressão leve no peito, aquele arrepio no braço, aquela sensação de que alguém te conhece mais do que você gostaria, e conhece mesmo. Conhece até o que você escondeu de si. Conhece os pensamentos que você não disse em voz alta. Conhece o vazio que nem as pessoas mais próximas conseguiram preencher. Conhece os medos que você não postou, as lágrimas que você engoliu e os gritos que você sufocou. Você pode até tentar racionalizar, buscar explicações lógicas ou pensar que está exagerando. Mas no fundo, bem no fundo, você sabe que essa mensagem veio para você. Porque você tem vivido no limite. Não o limite da paciência ou da fé. O limite do cansaço da alma. O limite entre continuar e largar tudo. Você tem colocado um sorriso no rosto, mas por dentro tudo está em silêncio. Um silêncio que grita, grita por sentido, por direção, por socorro. Um silêncio que ninguém entende, mas que Deus está ouvindo agora mesmo. Tem algo diferente acontecendo aqui, e você sente isso. Mesmo sem saber o porquê, mesmo sem entender exatamente o que está sendo dito, porque às vezes Deus fala com a gente não pelas palavras, mas pela sensação que vem junto com elas. E se você está com esse vídeo aberto agora, se está ouvindo isso nesse exato momento, é porque o céu está tentando invadir sua rotina para te lembrar de algo essencial. Algo que você esqueceu no meio da correria. Algo que você perdeu no meio dos dias difíceis, das noites mal dormidas, das frustrações acumuladas e das orações que pareciam não passar do teto. A verdade é que por trás de cada clique que você deu hoje, Deus já estava preparando esse momento. Esse segundo exato. Não é coincidência que você tenha se sentido cansado exatamente hoje. Nem é por acaso que essa mensagem tenha cruzado o seu caminho agora. Existe um relógio invisível contando um tempo que você não vê, mas que está prestes a mudar tudo. Só que para isso acontecer, você precisa ouvir. Não ouvir só com os ouvidos, mas com a alma, porque tem coisas que não são entendidas pela razão, só são absorvidas pelo coração. E agora, nesse exato instante, Deus está abrindo um caminho entre tudo o que você acha que sabe e tudo o que Ele quer te revelar. Um caminho que começa com uma escolha simples: ficar, permanecer, ouvir. Mas porque quem ouve, vive. Quem escuta a voz de Deus no meio da confusão encontra uma paz que o mundo inteiro não é capaz de oferecer. Mas essa paz não chega de qualquer jeito. Ela exige um coração que esteja disposto a parar, respirar e reconhecer que talvez, só talvez, Deus esteja falando agora e você nem percebeu ainda.
Talvez você esteja pensando em sair desse vídeo, deixar para depois, voltar mais tarde. Mas deixa eu te dizer uma coisa que não é comum ouvir por aí. Às vezes, Deus só fala uma vez. Às vezes, Ele sussurra em momentos que não se repetem. E se você ignorar agora, pode ser que a resposta que você tanto pediu se perca no barulho da sua pressa. Por isso eu insisto, não feche essa mensagem antes de ouvir isso, porque o que vem a seguir não é só mais uma parte do vídeo, é um toque direto no seu espírito. Algo que pode mudar a forma como você vai viver os próximos dias. Algo que você nem sabia que precisava ouvir, mas que, quando ouvir, vai entender por que não poderia ter fechado esse vídeo. E agora, você está pronto para descobrir por que Deus está te chamando hoje? Você já percebeu como, às vezes, as coisas ao seu redor parecem normais, mas por dentro, você sente que está tudo errado? Você acorda, levanta, cumpre suas obrigações, até conversa com as pessoas e sorri. Mas algo dentro de você está fora do lugar. É como se o mundo todo tivesse cor, mas você só conseguisse enxergar em tons apagados. É como se todo o barulho do dia a dia não fosse capaz de calar o som ensurdecedor do seu próprio silêncio. E aí você se pergunta, por que eu me sinto assim? Por que esse vazio não passa? Por que parece que ninguém percebe que eu estou pedindo ajuda em silêncio? A resposta é mais profunda do que você imagina. Não tem a ver com as pessoas ao seu redor. Não tem a ver com seus fracassos, suas dores ou com as coisas que deram errado. Tem a ver com o fato de que você está sendo chamado. Sim, chamado. Não por alguém qualquer, não por uma voz humana, mas por aquele que te conhece desde o ventre. Aquele que escreveu sua história antes de você nascer. Aquele que tem esperado, com paciência, o momento exato para te despertar. E talvez esse momento seja agora. Talvez essa voz que você não entende seja, na verdade, a voz de Deus tentando acordar algo que estava adormecido dentro de você. Não é coincidência que você se sinta deslocado ultimamente, que as coisas que antes te preenchiam, hoje parecem vazias, que os lugares onde você costumava se sentir bem, agora só te cansam. Isso tudo não é à toa. Isso é o que acontece quando Deus começa a despertar em alguém o peso do chamado. E deixa eu te explicar o que é esse peso. Não é um fardo que te esmaga, é uma inquietação que te empurra, é uma sensação constante de que existe algo maior te esperando. É um desconforto espiritual que te impede de se conformar com a vida mediana que o mundo quer que você aceite. Você sente que nasceu para mais, mas esse mais não tem a ver com fama, dinheiro, conquistas ou aplausos. Esse mais tem a ver com propósito, com missão, com destino. Você está sendo chamado por Deus para sair da superfície e mergulhar fundo, para parar de correr atrás de coisas que não alimentam a alma e começar a caminhar na direção do seu propósito eterno. E esse chamado não vem com um microfone, não vem com placas no céu, nem com uma revelação cinematográfica. Ele vem no silêncio, na inquietação, naquele aperto no peito que você sente quando está sozinho e do nada percebe que a vida não pode ser só isso. Você pode até tentar abafar essa voz. Pode se distrair com séries, redes sociais, trabalho, amigos. Pode até fingir que não está ouvindo nada. Mas mais cedo ou mais tarde, o chamado volta, porque o Espírito de Deus não desiste fácil. Ele não vai te forçar, ele não vai te pressionar, mas ele também não vai te esquecer. E toda vez que você se sentir deslocado, vazio, desconectado do mundo, é ele, mais uma vez, te lembrando que você não pertence a esse sistema, que você foi separado, escolhido, marcado. E isso, por mais que doa, é a maior prova de amor que você pode receber. Você pode estar aí agora,
ouvindo isso, com o coração batendo mais forte. E pode ser que esteja se perguntando: mas por que Deus me chamaria? Eu nem sou tão bom assim, cometi tantos erros, falhei tanto. Mas deixa eu te contar algo que talvez ninguém nunca tenha dito com essa clareza. Deus não chama os perfeitos, Ele chama os disponíveis. Ele não está procurando quem nunca caiu. Ele está buscando quem está disposto a se levantar. Deus não está interessado no seu histórico. Ele está interessado no seu futuro. E se Ele está chamando você hoje, é porque viu em você algo que você mesmo ainda não enxergou. Algo que está enterrado sob a dor, o medo e a dúvida, mas que continua vivo. E esse chamado, mesmo que você tente ignorar, vai continuar ecoando, vai te acompanhar nos momentos mais inesperados, vai te acordar no meio da madrugada, vai te tocar no meio da multidão, vai sussurrar quando tudo parecer calmo e vai gritar quando você estiver prestes a desistir. Porque esse chamado não vem do lado de fora, ele nasce dentro. E quanto mais você tenta fugir, mais você percebe que não é você quem escolhe o momento, é Deus. Ele sabe o tempo certo, Ele sabe o quanto você aguenta. E Ele sabe que esse é o momento de te despertar. Você não está ouvindo essa mensagem por engano. Isso aqui é parte de um plano maior do que os seus medos, maior do que os seus traumas, maior do que as vozes que disseram que você nunca seria nada. E o mais impressionante disso tudo é que mesmo com toda a bagunça que está acontecendo na sua vida agora, Deus decidiu te chamar justamente nesse cenário. Ele não esperou você estar pronto, Ele não esperou você se arrumar, Ele te chamou no meio da confusão, no meio da dor, no meio do caos, porque é assim que Ele age. Ele entra no meio da tempestade para acalmar aquilo que você não consegue mais controlar sozinho. E sabe o que isso significa? Que você está sendo separado do comum, separado do superficial, separado da multidão. E isso dói. Dói porque te afasta de coisas que você gostava. Dói porque te distancia de pessoas que você achava que iam caminhar com você para sempre. Dói porque te obriga a confrontar verdades que você tentou esconder por muito tempo. Mas essa dor também é libertadora, porque é através dela que Deus começa a tirar o peso do mundo dos seus ombros para colocar sobre você o peso da presença dele. E uma vez que você sente esse peso, nada mais no mundo consegue te satisfazer da mesma forma. Mas o mais importante agora não é entender tudo isso. O mais importante é reconhecer. Algo está mudando dentro de você. Algo que você não consegue explicar. Algo que você talvez nunca tenha sentido antes. É a presença de Deus se manifestando, não como uma teoria, mas como uma realidade. E ela está te cercando nesse exato momento enquanto você ouve essas palavras. Porque o chamado não é feito por meio de ideias, ele é feito por meio de encontros. E você está sendo conduzido a um deles agora. Só que antes de atender esse chamado, antes de responder com sim o que o céu está perguntando ao seu coração, existe uma coisa que você precisa reconhecer. Uma coisa que talvez você tenha ignorado por muito tempo. Uma voz que você tem escutado, mas que tem feito de tudo para calar. Uma voz que vem antes da resposta. Uma voz que já está falando com você há muito mais tempo do que imagina. Você já parou para pensar em quantas vozes falam com você todos os dias? Não, eu não estou falando das conversas com outras pessoas. Eu estou falando daquelas vozes que ninguém mais ouve. Aquelas que ficam dentro da sua cabeça. Que falam quando você acorda, quando vai dormir, quando deita no travesseiro e fica olhando para o teto no escuro, tentando entender por que tudo parece tão pesado. Vozes que você escuta no silêncio, no meio do trânsito, no intervalo do trabalho, na solidão do banheiro ou até no meio da multidão. Vozes que te lembram de tudo o que você já perdeu. Vozes que te cobram pelas coisas que você não conseguiu.
Vozes que às vezes te dizem que não vale a pena continuar. Tem uma voz específica que se repete mais do que todas as outras. Uma que parece ser sua, mas não é. Uma que sussurra devagar, como quem quer te convencer de algo. Essa voz diz que você não é suficiente, que você está sozinho, que não vai dar certo, que todo esse esforço é em vão, que você é só mais um no meio de tantos. Essa voz sabe o seu nome, conhece suas feridas, e por isso ela sabe exatamente onde tocar. Ela não grita, não precisa. Ela fala com a precisão de quem sabe te atingir no ponto exato onde você já está fraco. E o pior de tudo é que você começou a acreditar nela. Essa voz não é nova. Ela te acompanha há anos. Talvez desde a infância, talvez desde o dia em que você ouviu pela primeira vez que não era bom o bastante, desde o dia em que te rejeitaram, em que te deixaram de lado, em que olharam para você e disseram que seus sonhos eram grandes demais. Desde então, essa voz encontrou um lugar dentro de você e cresceu. Se alimentou de cada decepção, ganhou força com cada abandono. E hoje ela fala como se fosse sua consciência. Mas deixa eu te dizer uma verdade que vai mudar a forma como você olha para si mesmo. Essa voz não é sua. E mais ainda, essa voz não vem de Deus. A voz de Deus nunca diz que você é inútil. A voz de Deus nunca te paralisa pelo medo. A voz de Deus nunca te afunda na culpa. A voz de Deus pode te confrontar, mas sempre com esperança. Pode te corrigir, mas sempre apontando uma saída. Pode te apertar, mas sempre para te transformar. A voz de Deus não oprime, liberta. E se o que você tem escutado dentro de si te afasta da paz, da fé, do amor e da presença de Deus, então você precisa entender que isso vem de outro lugar. Um lugar que quer te manter preso, derrotado, bloqueado. Quantas vezes você já desistiu antes de tentar, porque essa voz te convenceu de que não valia a pena? Quantas portas você não bateu? Quantas oportunidades você não buscou? Quantas orações você não fez porque acreditou que não seria ouvido? Essa voz te roubou coisas que você nem percebeu. Ela sabotou seus relacionamentos, seus planos, sua autoestima. Ela fez você construir uma versão de si mesmo baseada na escassez. E o mais cruel disso tudo é que enquanto você acredita nela, você impede que a verdadeira voz se manifeste. Sim, existe uma outra voz, uma que talvez você já tenha ouvido, mas que ignorou por parecer boa demais para ser verdade. Uma voz suave, mas firme, forte, mas amorosa. Uma voz que não te chama pelo que você fez, mas pelo que você é, que não aponta o seu pecado, mas revela o seu valor. Essa voz vem de um lugar que não depende do que você viveu. Essa voz vem do céu. E ela está tentando alcançar você há muito tempo. Talvez tenha tentado por meio de um versículo que apareceu do nada, de um louvor que tocou bem quando você estava mal, de uma frase dita por alguém que nem sabia o que você estava passando. Essa voz é a voz do Espírito Santo, e ela não fala por acaso. Quando você sente aquele incômodo, aquela vontade de orar sem saber porquê, aquele desejo repentino de se aproximar de Deus mesmo sem entender como, é Ele. É o Espírito de Deus tentando silenciar as mentiras que têm te governado por dentro. Ele não te força, Ele não te invade, Ele sussurra, Ele chama, Ele convence. Mas para ouvir essa voz é preciso fazer silêncio. Silêncio das distrações, silêncio das urgências, silêncio das pressões internas. Porque essa voz não grita, ela espera o momento em que você vai parar e vai se abrir. Você percebe agora o que está acontecendo? O que você está ouvindo nesse vídeo não é só um conteúdo bem escrito. Não são palavras bonitas organizadas para te emocionar. Isso é mais, é maior, é mais profundo.
É como se Deus tivesse esperado você chegar até aqui, ouvir até esse ponto, para finalmente dizer: eu estou aqui. Eu nunca fui embora. Eu nunca deixei de te ouvir, nunca parei de te amar. Você só estava cercado por vozes demais para perceber a minha. A verdade é que Deus nunca parou de falar. Foi você que, sem perceber, foi se afastando. Foi você que, aos poucos, foi acostumando com a ausência. E agora, Ele está te chamando de volta. Mas antes que você possa voltar por completo, tem algo que precisa acontecer dentro de você. Algo que vai mudar tudo. Algo que pode abrir seus olhos espirituais e calar todas as vozes mentirosas de uma vez por todas. Mas isso não acontece com argumentos, isso não acontece com lógica. Acontece quando a presença dele invade seu espaço e você permite que ela entre. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Não porque você merece, mas porque ele decidiu te alcançar. E para isso acontecer, você precisa entender uma última coisa. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente para. Não porque a gente quer, mas porque algo maior nos paralisa. Às vezes é a dor, às vezes é o cansaço, outras vezes é a confusão. Você está ali, tentando continuar, tentando sorrir, tentando parecer forte, mas por dentro está quebrado em 1000 pedaços. E é nesse exato ponto, quando todas as forças vão embora, quando os argumentos se esgotam, quando nem orar você consegue mais. É nesse instante que algo diferente acontece. Sem luzes, sem espetáculo, sem alarde. Chega uma presença, invisível aos olhos, mas impossível de ignorar. Essa presença não bate na porta. Ela atravessa tudo: dor, culpa, vergonha, desânimo. Ela invade como um vento calmo, mas poderoso. Ela chega quando você menos espera. Pode ser no meio do banho, quando lágrimas se misturam com a água. Pode ser naquele momento em que você desiste de esconder que está mal. Pode ser durante um vídeo como esse, enquanto você escuta, aparentemente distraído, mas algo dentro de você vai sendo desarmado. Essa presença não explica tudo, mas muda tudo. De repente, o peso nos ombros alivia. O nó na garganta se desfaz. O coração, que antes estava em pedaços, começa a bater diferente. Você não entende, mas sente. Você não vê, mas reconhece. É como se alguém estivesse ali, do seu lado, dizendo em silêncio: eu nunca saí daqui. É difícil descrever com palavras o que essa presença faz, porque ela não opera na lógica. Ela age no espírito, ela toca partes de você que nem você sabia que estavam feridas. Ela cura traumas que você já tinha aceitado como parte da sua identidade. Ela vai até os lugares mais escuros da sua história e acende uma luz tão forte que o passado não consegue mais te prender. Essa presença limpa, renova, transforma, mas acima de tudo, ela ama. Não um amor teórico, não um amor condicionado, mas um amor que te vê por inteiro, com erros, falhas, medos, e mesmo assim decide permanecer. Talvez você tenha achado que Deus só se manifesta na igreja, no altar, no momento do culto, mas ele não se limita a estruturas. Ele não espera o ambiente perfeito. Ele não precisa de cânticos ou rituais para agir. Ele age onde o coração se rende. Ele se manifesta quando o espírito humano finalmente se abre. Pode ser no meio da rua, pode ser no quarto, pode ser ouvindo uma oração no celular. Quando essa presença vem, tudo em você sabe que é real. E mesmo sem entender, você chora. Não porque está triste, mas porque algo dentro de você reconhece que está sendo tocado por algo eterno. E é isso que está acontecendo agora. Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência que você tenha continuado até esse ponto. A presença que você sente não é uma ilusão emocional. É o próprio Espírito Santo. Ele não chegou para te acusar. Ele chegou para te resgatar. Ele não veio exigir. Ele veio oferecer. Oferecer perdão, consolo, direção e, mais que tudo, oferecer a chance de recomeçar.
mas um recomeço de verdade, que não depende das suas forças, nem do seu mérito, nem das suas conquistas. Um recomeço baseado na graça, no amor que não cobra, mas cobre, no amor que não condena, mas constrói. Só que tem algo importante sobre essa presença que poucos falam. Ela pode ser sentida, mas também pode ser ignorada. Ela pode transformar, mas só onde há rendição. Deus nunca força uma entrada. Ele se revela, mas espera ser acolhido. Ele se mostra, mas espera ser buscado. E quando ele vê um coração verdadeiramente disposto, ele age com uma intensidade que nenhuma dor consegue resistir. E talvez esse seja o seu momento. O momento em que tudo muda. O momento em que você para de apenas sobreviver e começa a viver de verdade. Mas para isso acontecer, uma atitude precisa ser tomada, uma resposta precisa ser dada, uma decisão precisa ser feita, porque a presença pode ser sentida, mas a transformação só acontece quando você permite que ela permaneça, quando você decide de fato abrir o coração. E talvez, por mais estranho que pareça, essa presença já esteja aí com você agora. Sim, aí mesmo. Nesse lugar em que você está, no silêncio da sua mente, no espaço do seu quarto, no intervalo entre as palavras desse roteiro. E tudo está sendo preparado para algo ainda mais profundo, mais pessoal, mais verdadeiro. Um momento que vai selar essa visita divina com um gesto simples, mas que carrega um poder capaz de mudar tudo dentro de você. Mas antes que isso aconteça, você precisa ouvir uma última coisa. Chega um ponto na caminhada de todo ser humano em que não dá mais para ignorar o chamado. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Não dá mais para sorrir com os olhos apagados, viver no automático e sustentar uma força que não existe mais. É nesse ponto que as decisões mais profundas da alma são feitas. Não diante de multidões, não em reuniões religiosas, mas dentro de um quarto, no silêncio de uma lágrima, no fundo de um coração que já cansou de correr atrás de tudo, menos de Deus. E é aí que algo sagrado acontece. O céu inteiro se inclina para ouvir na sua resposta. Você já percebeu como tudo ao seu redor tenta roubar esse momento? É notificação que toca, é pensamento que distrai, é cansaço que pesa, é voz interna que diz, não agora. O inimigo sabe o poder de um coração rendido. Ele sabe que basta um sim sincero, um gesto verdadeiro, um clamor genuíno. E correntes espirituais que existiam há anos são quebradas num segundo. Por isso, ele vai tentar de tudo para que você não chegue lá. Vai tentar te convencer de que você não é digno, de que é tarde demais, de que não vai durar. Mas a verdade é outra. A verdade é que você não precisa ser perfeito para responder. Só precisa ser honesto. Sim, Deus não está esperando uma performance. Ele não está esperando que você saiba orar com palavras bonitas. Não está exigindo um histórico impecável. O que ele quer é verdade. Um coração sincero, mesmo que quebrado. Uma alma cansada, mas disposta. Uma voz que diga, Deus, eu não sei por onde começar, mas eu quero. Esse tipo de oração pode parecer simples demais para alguns. Mas no mundo espiritual, ela abre portais. Ela aciona promessas. Ela ativa milagres. O céu responde ao quebrantamento. E não importa o que você já viveu, o que você já fez ou quantas vezes você caiu, o que importa é a sua disposição agora. Você já imaginou como seria se nesse exato momento o próprio Deus estivesse te olhando nos olhos? Sem acusação, sem vergonha, sem distância, apenas amor. Um olhar que diz, filho, eu esperei esse momento desde o início. A Bíblia diz que ele está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz e abrir, ele entra. Essa é a linguagem do céu. Convite, não imposição. Deus te ama tanto que prefere esperar seu sim, mesmo podendo impor sua vontade.
Porque o amor verdadeiro não força, ele escolhe e espera ser escolhido também. E hoje, esse amor está diante de você. Mas talvez ainda haja um conflito dentro de você. Uma guerra entre a razão e o espírito. Uma parte sua quer ceder, outra resiste. E tudo isso porque, no fundo, você sabe que essa decisão vai mudar tudo. Porque quando a gente abre espaço para Deus de verdade, nada mais continua igual. Há uma ruptura invisível entre a velha vida e o novo caminho. Não é só uma mudança externa, é um novo nascimento. É quando você para de carregar o mundo nas costas e descobre que há um pai que quer carregar você. Um pai que conhece seus pensamentos mais sombrios e, mesmo assim, chama você de filho amado. Essa resposta que o céu espera pode vir como um sussurro. Pode ser um simples "Senhor, eu estou aqui". Pode ser o levantar das mãos. Pode ser um joelho que se dobra. Pode ser uma lágrima que cai. Pode ser o silêncio mais sincero. Deus não está ouvindo só suas palavras. Ele está ouvindo seu espírito. E se ele te trouxe até aqui, se te manteve firme, se te cercou com esse conteúdo, se está tocando seu coração nesse exato instante, é porque ele sabe o que vem depois da sua resposta. E não é punição. Não é julgamento, é renovo, é graça, é vida nova. Mas é agora que você precisa entender algo mais profundo, porque depois dessa resposta, algo acontece no mundo espiritual. Algo que não pode ser visto com os olhos, mas pode ser sentido com todo o seu ser. Uma troca divina, um mover invisível que toma forma no seu interior. E não tem a ver apenas com emoções, tem a ver com uma mudança de identidade. Sim, depois que você diz sim, Deus não te vê mais da mesma forma. E essa transformação interior é o que abre caminho para o próximo e mais poderoso passo. Um passo que pode mudar completamente o seu destino. Mas antes de falar sobre esse passo, você precisa saber de algo que poucos contam. Quando você diz sim para Deus, algo acontece dentro de você que o mundo aqui fora não consegue explicar, nem compreender. É como se o interior fosse reconfigurado. Os olhos passam a ver de outro jeito. O coração pulsa em outro ritmo. E sem que você perceba, você começa a falar, pensar, escolher e viver de forma diferente. Mas essa transformação, por mais linda e poderosa que seja, carrega também um preço: a incompreensão. Porque o mundo em que vivemos não sabe lidar com quem é curado. Ele se acostumou com a dor, com a pressa, com a ansiedade, com o vazio. E quando alguém passa a carregar paz no olhar, isso incomoda, assusta, confunde. Você vai perceber que, de repente, aquilo que antes te prendia não te atrai mais. Lugares, conversas, hábitos, distrações. Vai sentir que o que te fazia rir já não tem graça, que o que preenchia por alguns minutos agora parece vazio. E junto com essa nova consciência, virá também o desconforto dos outros. Você está diferente. Virou crente agora? Está exagerando. Eles não entendem que o que está acontecendo não é uma fase, não é uma moda, não é uma fuga, é um reencontro, um realinhamento com a sua origem. Porque, no fundo, essa mudança não te afasta da sua essência, ela te devolve para ela. Mas a sociedade de hoje tem medo de profundidade, ela celebra a superfície, ela quer que você poste sorrisos enquanto sofre em silêncio, ela aplaude quem acumula coisas, mas despreza quem cultiva a fé. Por isso, quando você começa a andar por um caminho diferente, vai ter resistência, vai ter crítica, vai ter isolamento. Pessoas que você amava vão se afastar, outras vão duvidar, algumas até zombar. Mas nenhuma dessas reações pode comparar com o que você está ganhando por dentro, porque o que antes era ruído, agora vira silêncio. O que antes era inquietação, vira descanso. O que antes era descontrole, vira domínio. E o que antes era solidão, agora é presença. A presença de Deus passa a ser constante, não apenas nos momentos de oração,
mas nos gestos simples, nas pequenas decisões, nas respostas internas, no jeito como você acorda e vai dormir. Ele passa a caminhar com você no meio da rua, no ônibus, no trabalho. Ele não some quando você erra. Ele não se afasta quando você tem dúvidas. Ele permanece. Porque Deus não está interessado em uma performance religiosa. Ele quer intimidade. E à medida que essa intimidade cresce, você vai perceber que o que parecia impossível começa a acontecer. Traumas antigos vão se dissolvendo. Cicatrizes profundas param de doer. Ciclos malditos que te acompanhavam por gerações começam a ser quebrados em silêncio. E isso não é exagero, é milagre. Só que não aquele milagre de palco. É o milagre diário, o invisível, o que ninguém vê, mas que você sente a cada nova decisão, a cada vez que escolhe perdoar, a cada vez que decide não responder com ódio, a cada vez que você entrega em vez de cobrar. E é aí que sua vida começa a pregar, sem que você diga uma palavra. Você vira uma carta viva, um testemunho ambulante, e mesmo quem duvida, sente. Mesmo quem critica, observa. Mesmo quem te rejeita, se questiona, porque o mundo pode até resistir à sua fé, mas ele não consegue ignorar a sua transformação. Só que nesse ponto, uma nova batalha começa, não com os outros, mas dentro de você. Porque a mudança interna é poderosa, mas também é frágil. Ela precisa ser cultivada, protegida, alimentada. Caso contrário, o velho eu tenta voltar. O passado tenta se infiltrar pelas rachaduras da alma, e se você não vigiar, corre o risco de deixar a chama apagar. Por isso, Deus não apenas transforma, Ele também direciona. Ele te dá ferramentas para manter o que foi conquistado. Ele te chama para um novo estilo de vida. Uma jornada em que cada passo importa, cada escolha conta. Cada momento vira oportunidade de crescer mais fundo nele. E é sobre isso que você precisa entender agora. Porque se existe uma forma de preservar essa nova identidade, se existe um caminho seguro para fortalecer essa mudança, é preciso conhecer o próximo passo, um passo essencial, um passo que muitos ignoram, mas que separa aqueles que apenas se emocionaram, daqueles que realmente foram transformados. E esse passo está mais perto do que você imagina. Há algo que diferencia os que vivem apenas um momento com Deus daqueles que experimentam uma vida inteira em sua presença. Não é talento, não é perfeição, não é carisma, é consistência. A constância espiritual é o que sustenta a transformação, o que firma os pés quando as emoções oscilam, o que mantém a fé acesa mesmo quando o céu parece em silêncio. Porque a verdade é que depois do impacto da primeira experiência com Deus, virão os dias comuns, os dias em que nada espetacular acontece. Os dias em que você acorda com cansaço, ora sem sentir nada, lê a palavra sem grandes revelações. E é nesses dias que muitos desistem. Mas é exatamente nesses dias que os verdadeiros gigantes da fé se formam. O segredo não está na intensidade do que você sente, mas na profundidade do que você escolhe. Escolher permanecer, escolher obedecer, escolher priorizar. A alma humana tem sede de estabilidade, mas vive se alimentando de picos emocionais. Só que com Deus, a maturidade não vem pelos momentos altos. Ela vem pelo caminhar firme, constante, fiel. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre perseverança, sobre andar por fé e não por vista. Porque o que Deus está construindo dentro de você não é apenas uma emoção espiritual, é uma estrutura, uma fundação sólida, um lugar onde Ele possa habitar, não só visitar. Mas como se constrói essa vida sustentada em Deus? A resposta parece simples, mas é uma das mais poderosas: relacionamento. Relacionamento exige tempo, diálogo, escuta, intimidade.
Você não constrói intimidade com alguém que você encontra uma vez por mês, ou com quem você só fala quando precisa de algo. Intimidade nasce na convivência, e é exatamente assim com Deus. Ele não quer ser apenas o seu socorro nos dias maus, ele quer ser seu companheiro nos dias bons. Quer ser lembrado quando tudo está bem. Quer estar contigo nas decisões pequenas, não só nos momentos de crise. E essa presença diária muda tudo. E aqui está o ponto crucial. A presença de Deus é cultivada, não imposta, não mecânica. Ela cresce conforme você investe nela. E para isso, existem 3 pilares que sustentam esse relacionamento: a oração, a palavra e a obediência. A oração mantém seu espírito conectado, afiado, sensível. A palavra nutre sua mente com verdades que confrontam as mentiras do mundo. E a obediência sela o que você ouviu. Porque ouvir sem praticar é construir sobre a areia. Mas ouvir e obedecer é levantar muralhas em terra firme. Só que isso exige algo que muitos evitam: disciplina espiritual. Algo tão silencioso quanto poderoso, tão invisível quanto indispensável. Disciplina espiritual não é prisão, é liberdade bem administrada. É quando você entende que alguns hábitos são como raízes. Ninguém vê, mas são eles que sustentam a árvore quando a tempestade vem. Ler a Bíblia todo dia, orar mesmo sem vontade, jejuar sem divulgar, perdoar sem aplausos, adorar sem música. É nesse ambiente que o Espírito Santo encontra espaço para moldar, corrigir, curar. E quando essa disciplina se torna rotina, você para de viver à mercê das circunstâncias. Você passa a viver conduzido pelo Espírito. Sua fé deixa de ser frágil e vira uma rocha. Sua alma, antes instável, se torna casa de paz. E o seu coração vira morada de promessas. Mas é importante dizer, essa constância será provada. Porque não há crescimento espiritual sem testes, não há avanço sem oposição. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo tenta te afastar. Ele vai tentar roubar seu tempo, vai tentar sobrecarregar sua mente, vai tentar esfriar seu coração. E é por isso que você precisa blindar sua rotina espiritual. Precisa fechar as brechas, precisa entender que seu tempo com Deus não é negociável. Não é opcional, é essencial, porque é ali, no secreto, que as guerras mais intensas são vencidas, não com gritos, mas com joelhos no chão. Não com argumentos, mas com fé perseverante. A vida sustentada em Deus é como um rio subterrâneo, silencioso, mas profundo, invisível, mas vital. E mesmo quando tudo ao redor seca, você continua fluindo, porque sua fonte não depende do externo. Sua força não vem das circunstâncias, vem de dentro, vem de cima, vem do alto. E essa é a diferença que te mantém de pé quando outros caem, que te dá direção quando tudo parece confuso, que te faz enxergar esperança no meio do caos. Só que para viver isso de forma plena, existe algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. Algo que está diretamente ligado à sua identidade espiritual. E sem entender isso, você corre o risco de voltar ao ponto de partida. Muitas pessoas caminham anos dentro da igreja, participam de cultos, leem versículos, oram, servem, mas ainda assim carregam um vazio silencioso. Uma pergunta não respondida, um sentimento de deslocamento, um eco de confusão que ninguém vê. Elas conhecem o nome de Deus, mas ainda não descobriram o próprio nome espiritual. Sabem quem Deus é, mas não sabem quem são nele. E isso, embora pareça um detalhe, é a raiz de muitos conflitos internos, recaídas espirituais e até mesmo da frieza que toma o lugar da fé com o passar do tempo. Porque quando você não sabe quem é, qualquer mentira soa como verdade.
Qualquer rejeição se transforma em identidade. Qualquer queda se torna condenação. A identidade espiritual é mais do que um conceito bonito. É o alicerce sobre o qual toda a sua vida com Deus precisa estar construída. É a certeza que você carrega no mais profundo do coração de que não é mais escravo, nem órfão, nem perdido, nem rejeitado. Você é filho, amado, escolhido, redimido, alvo de promessas eternas. Mas o mundo, o inferno e até as suas próprias lembranças vão tentar constantemente distorcer essa verdade. Vão tentar te convencer de que você não é bom o suficiente, que não vai conseguir, que já falhou demais, que não tem mais jeito. E se você não tiver a sua identidade cravada como uma âncora na alma, esses ventos te derrubam. É por isso que muitos até começam bem, mas depois se perdem, porque estão tentando viver uma vida espiritual sem entender quem são de verdade. Confundem comportamento com identidade, acham que são amados quando acertam e rejeitados quando erram, e vivem numa montanha-russa emocional, espiritual e até relacional. Só que Deus não nos chama para esse tipo de instabilidade. Ele nos chama para maturidade. E maturidade começa quando você para de construir sua fé em cima do que sente e passa a construir sobre o que foi declarado. E o que foi declarado é imutável. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Foi chamado pelo nome, foi separado antes do ventre, foi comprado por um preço que o mundo não pode calcular. E nada, absolutamente nada pode mudar isso. Mas por que é tão difícil aceitar essa verdade? Porque fomos treinados desde cedo a nos definir pelas cicatrizes, pelos erros, pelos rótulos, pela comparação, pela opinião dos outros. E quando essas vozes ganham volume, a voz de Deus vai ficando abafada. Até que chega um ponto em que você passa a se ver como o mundo te vê, e não como o Criador te formou. E isso é grave. Porque quando você não entende sua identidade, você começa a buscar propósito em lugares errados. Começa a aceitar relacionamentos tóxicos, oportunidades que te afastam da fé, elogios que massageiam o ego, mas corroem a alma. Tudo isso na tentativa desesperada de encontrar valor. Mas o valor você já tinha antes de fazer qualquer coisa. A sua identidade não vem do que você faz, nem do que fizeram com você. Vem de quem te criou. Vem de quem te chamou. Vem de quem morreu por você numa cruz sem exigir nada em troca. E essa identidade não é um sentimento, é uma revelação. Quando ela desce do intelecto para o espírito, algo muda para sempre. Você para de correr atrás de validação e começa a andar com autoridade. Você deixa de mendigar afeto e começa a transbordar amor. Você abandona o medo do futuro porque sabe de onde veio e para onde está indo. E aí, as críticas não te abalam, os elogios não te iludem e os erros não te paralisam, porque você sabe, sua identidade está firmada no Deus que não muda. Mas para viver nessa identidade, é preciso enfrentar algumas sombras. É preciso encarar o passado com maturidade. É preciso revisitar feridas e deixar que Deus diga a última palavra sobre elas. Porque enquanto você permitir que o abandono, a traição, o abuso, a falência, o fracasso, a rejeição ou o silêncio definam quem você é, você continuará preso. Mesmo dentro da igreja, mesmo cantando, mesmo servindo, porque liberdade verdadeira não é ausência de lutas, é consciência de identidade. Quando você sabe quem é, o inimigo pode até rugir, mas não te derruba, porque você conhece sua origem, você conhece o selo que carrega, você sabe que é filho, mas essa consciência não se instala sozinha. Ela precisa ser cultivada com verdade, com palavra, com presença, com confrontos. E há um confronto que é inevitável, mas profundamente libertador. Aquele entre quem você pensa que é e quem Deus diz que você é. Esse confronto pode doer.
pode chocar, pode desestabilizar, mas também pode te libertar de uma vez por todas. E é exatamente esse confronto que precisamos fazer agora, porque há uma voz específica que você precisa silenciar de vez se quiser avançar na sua caminhada com Deus. Essa voz tem sussurrado mentiras por muito tempo, e talvez você nem perceba o quanto ela tem te paralisado. Chegamos ao ponto que muitas vezes evitamos a voz que ecoa quando tudo está em silêncio. Aquela que ninguém ouve, mas que você conhece bem. Aquela que por vezes fala mais alto que o Espírito Santo, que se levanta toda vez que você tenta ir mais fundo em Deus, que aparece nas madrugadas, nas crises, nos cultos, nos momentos de decisão. É a voz da acusação, a voz que diz: você não mudou, você vai cair de novo, você não é digno, você é só mais um. Deus não vai te usar. Essa voz não vem de Deus. Essa voz é uma mentira bem disfarçada de verdade. É um sussurro do inferno que tenta te manter paralisado no lugar onde Deus já mandou você sair. Mas essa voz só tem força enquanto você a escuta. Só tem espaço enquanto você acredita nela. Só tem poder enquanto você não se posiciona. E hoje, agora, nesse exato momento, eu te convido a fazer algo diferente, a colocar um ponto final na narrativa que te mantém escravo de quem você foi. A calar, com autoridade espiritual, tudo aquilo que tenta roubar a sua identidade, sua fé e seu chamado. Porque há uma verdade que ecoa mais alto do que qualquer acusação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não importa o que fizeram com você, não importa o que você fez, não importa há quanto tempo você carrega esse peso. A cruz já carregou por você. A voz que precisa ser calada não é a do passado, é a da culpa. E a culpa já foi vencida. Ela morreu junto com Cristo e ficou no túmulo. O que ressuscitou foi o perdão, a graça, a restauração. O que vive agora é a nova criação. Mas, para viver isso de forma plena, você precisa escolher. Escolher crer, escolher perdoar, escolher se perdoar, escolher soltar, escolher recomeçar. Porque ninguém pode fazer isso por você. O Espírito te chama, te convence, te atrai, mas a porta só se abre por dentro. E talvez essa mensagem tenha vindo até você hoje, porque essa é a hora. O momento exato, o ponto de virada, a decisão silenciosa que muda tudo. Então, agora, respira fundo, fecha os olhos se puder, esquece quem está por perto, esquece o barulho lá fora, só ouve, só sente. Porque esse não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais uma mensagem, é um chamado, um sopro, um lembrete do céu dizendo: eu ainda estou aqui, ainda te amo, ainda te quero, ainda tenho planos. E se você sentiu isso no peito, se alguma coisa dentro de você se moveu, é porque o Espírito Santo está te chamando de volta para casa. E não importa quanto tempo você ficou longe, a distância nunca alterou o amor, nunca apagou a promessa, nunca cancelou o chamado. Você ainda é filho e o Pai ainda está esperando. Por isso, nesse momento, vamos orar. Mas não com pressa de terminar, nem com medo do que vai ser dito. Ore com entrega, com verdade, com o coração nu diante de Deus. Deixe cada palavra ser uma renúncia ao passado e um passo em direção ao novo. Deixe cada frase ser como uma chave que destranca os cadeados que o inimigo colocou na sua mente. E à medida que você for orando, algo vai mudar. Talvez não por fora, talvez ninguém perceba, mas por dentro vai começar uma reconstrução, vai começar uma cura, vai começar uma revolução silenciosa que vai ecoar na eternidade. Senhor, neste momento eu paro tudo. Pauso meus pensamentos, minhas dores, minhas lembranças e volto meus olhos para Ti. Eu reconheço que por muito tempo ouvi vozes que não eram Tuas, vozes que me acusaram, que me paralisaram, que me afastaram, vozes que me fizeram acreditar que eu não era mais digno, que eu não podia mais voltar.
mas hoje eu ouço a tua voz, a única que tem poder de me restaurar. E diante dela eu me entrego, me rendo, me desarmo. Eu coloco diante do teu altar as culpas, os medos, as quedas, as tentativas frustradas, os ciclos que eu não consegui romper sozinho. E te peço, me limpa, me cura, me transforma. Eu escolho calar as vozes da acusação. Eu escolho crer na tua palavra. Eu escolho me lembrar de quem eu sou em ti. Filho amado, escolhido, redimido, separado, ungido. E mesmo que eu ainda não veja tudo mudando por fora, eu declaro que algo já mudou por dentro, porque onde o teu espírito está, ali há liberdade. E eu recebo essa liberdade agora. Eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua paz, eu recebo a força para continuar, para recomeçar, para permanecer. Espírito Santo, faz de mim morada, que eu não viva mais por emoções, mas por convicção. Que eu não caminhe mais por performance, mas por identidade. Eu oro, não apenas por mim, mas por todos os que, assim como eu, precisam de um recomeço. Que esta oração seja como uma brasa viva, acendendo corações apagados. Que ela percorra distâncias, atravesse telas e alcance almas. Que ela seja resposta, seja refúgio, seja o som do céu chamando de volta os filhos perdidos, e que a partir de agora eu caminhe com a certeza de que não estou mais sozinho, porque tu estás comigo em cada passo, em cada queda, em cada vitória, em cada lágrima, em cada amanhecer, em nome de Jesus. Amém. Deus tem um propósito para este momento. Se você está aqui, não é por acaso. Ele conhece suas dores, vê suas lutas e entende até mesmo aquilo que você não consegue expressar em palavras. A oração nos fortalece, a gratidão nos aproxima dele e a fé nos sustenta em cada passo da caminhada. Por isso, não desista. Deus está agindo mesmo quando tudo parece difícil. Creia que Ele já está trabalhando ao seu favor. Se essa oração falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que renovam a fé. Juntos, vamos buscar a presença de Deus e ver os milagres dele se cumprindo em nossas vidas.